Graça e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Boa tarde, como é bom dedicarmos o nosso domingo ao Senhor, o dia do Senhor. E como é bom dedicarmos o nosso tempo para estar em comunidade. Porque se existe um problema hoje, na verdade, um dos problemas que nós vivemos hoje é um grande individualismo. Nós vivemos numa era de individualismo, onde as pessoas estão cada vez mais sozinhas, solitárias, e até mesmo dentro das igrejas, ou no evangelho em geral, no movimento evangélico, existe a ideia de que você pode ser cristão sozinho, e de que o cristianismo é só para você sozinho, e provavelmente você conhece alguém, ou já conheceu alguém, que tem aquela ideia de que se você ama a Deus, você pode fazer isso sozinho, você não precisa estar vinculado a uma igreja, a uma comunidade, você não precisa estar vinculado a um grupo de pessoas, você pode servir a Deus, amar Jesus na sua casa. Será que isso realmente é verdadeiro? Esse é o tema que nós vamos falar um pouco nessa manhã não, nessa tarde. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos e orar mais uma vez. Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra e pedimos que o Senhor fale conosco mais uma vez. Quebra o nosso coração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Tem uma psicóloga norte-americana chamada Jean Twenge. Ela escreveu um livro chamado I, Jean. Por que as crianças de hoje estão crescendo menos rebeldes, mais tolerantes, menos felizes e completamente despreparadas para a vida adulta? Ela é uma psicóloga norte-americana, ela não é cristã, e ela fez uma ampla pesquisa no ensino médio nos Estados Unidos, entre os adolescentes, e ela tem mostrado, é assustador ver o resultado das pesquisas dela, de como a nossa juventude hoje está cada vez mais solitária. E esse é um reflexo não só da juventude, mas de toda a nossa cultura. Ela detectou, ela constatou na sua pesquisa que os adolescentes não estão mais saindo juntos para ir para shopping. O índice de adolescentes que saem juntos para ir para um shopping caiu drasticamente. O índice de adolescentes que saíam para ir para uma festa, para uma balada, caiu drasticamente. Eles estão cada vez mais sozinhos, trancados nos seus quartos, na frente de uma tela de computador, se comunicando com outras pessoas, mas não existe relacionamentos profundos, são relacionamentos superficiais. Essa é uma realidade que a gente tem visto, inclusive na vida da igreja, pessoas desigrejadas. O IBGE, da última vez que o IBGE publicou seus dados de pessoas com religião, mas sem frequentar a igreja, antes era muito comum nós ouvirmos católicos não praticantes, agora tem o evangélico não praticante também. Pessoas que creem em Jesus, que amam a Deus, mas não fazem parte de nenhuma comunidade, não estão enraizadas em nenhuma comunidade. Esse número cresceu drasticamente segundo o IBGE. Por um lado, eu até entendo a crise de algumas pessoas quanto à igreja, quanto a estar numa igreja. Porque na igreja nós encontramos conflitos interpessoais, pessoas difíceis de lidar, pessoas pecadoras que tiram a gente do sério às vezes. Mas nós também vemos muitos escândalos de liderança nas igrejas, escândalos de lideranças abusivas, escândalos de abuso sexual, escândalos de abuso religioso, diversos tipos de escândalos. Nós encontramos, infelizmente, em muitas comunidades, hipocrisia, abuso de autoridade, abusos sexuais, como eu já falei, algumas lideranças que encobrem casos de abuso, que encobrem casos de corrupção dentro da igreja. Nós vemos comunidades e igrejas que estão completamente apáticas com a causa da justiça social, dos oprimidos, do pobre. E para piorar a situação, recentemente, cada vez mais, muitas igrejas têm feito alianças político-partidárias. E que deixa muita gente assim indignada e não consegue mais frequentar a igreja. Eu até entendo, por um lado, algumas pessoas que dizem eu não consigo mais estar numa comunidade. Mas será que a solução é sair da comunidade? Será que a solução é não estar mais envolvido numa igreja? Hoje eu queria mostrar que, inclusive, uma outra coisa que acontece é uma ênfase muito grande numa fé individualista. Na ideia de que Jesus morreu só por você, sozinho, e você pode praticar sua fé de forma individual.
Mas será que é mesmo isso que a Bíblia nos diz? Antes de chegar ao meu argumento central de que você precisa de igreja e de que a igreja é fundamental, eu não poderia chegar aqui em cima dizendo simplesmente, não pare de congregar, é pecado você não frequentar uma igreja. Eu quero ir mais além, porque a Bíblia nos dá um argumento muito maior do que isso. A Bíblia nos conta uma história muito grande que fala do propósito da comunidade para a nossa vida e do propósito da igreja para a nossa vida. Então hoje eu quero meditar em alguns textos bíblicos, começando em Gênesis e depois nós vamos lá para Efésios no capítulo 2. Começando em Gênesis, capítulo 1. Se você tiver com a sua Bíblia aí, eu estou lendo na versão NVI. Gênesis capítulo 1, a história do relato da criação, de como Deus criou todas as coisas. Em Gênesis no capítulo 1 nós temos a história de Deus criando o mundo em 6 dias e descansando no 7º dia. Um relato lindo, onde tudo que Deus criava, Ele olhava e dizia que era muito bom. Na verdade que era bom. A palavra hebraica tov, que significa doçura, bondade de verdade. E aí lá no 6º dia, lá no versículo 26, nós temos Deus dizendo: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse texto é interessantíssimo. Primeiro porque diz o seguinte: então disse Deus, façamos. A palavra aqui está no plural. Mas Deus não é um? Sim, nós cremos que Deus é um único Deus. Mas a palavra aqui está no plural, façamos. Não só na língua portuguesa, mas no hebraico, que é o texto original, a palavra também está no plural. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por muito tempo esse texto foi misterioso de ser interpretado. Os judeus até hoje quebram a cabeça para interpretar esse texto. Por que essa palavra está no plural? Existem algumas hipóteses, como por exemplo, Deus está falando aqui com seu exército angelical, mas nós os cristãos que conhecemos a revelação de Deus no Novo Testamento, por meio de Jesus Cristo e a vinda do Espírito Santo, nós descobrimos que Deus, por mais que Ele seja um único Deus, Ele não é solitário. Deus é comunidade, é Pai, Filho e Espírito Santo. É um Deus em essência, 3 em pessoa, é a Santíssima Trindade. Talvez essa ideia pode parecer um pouco confusa na sua cabeça, principalmente se você está se aproximando da fé cristã agora. Como assim essa ideia de que Deus é um e 3 ao mesmo tempo? É um em essência e 3 em pessoa. Como é que isso funciona? Eu sei que isso pode parecer um pouco misterioso para você agora, e realmente é misterioso. É um grande mistério como isso funciona, mas é a maneira como Deus se auto-revelou nas Escrituras. Deus não é um ser solitário, Ele é comunidade. Existe um perfeito relacionamento de amor entre Deus. Você já parou para pensar nisso? Que Deus ama o Pai que ama o Filho, que o Filho que ama o Espírito que ama o Pai. Como diria o Tim Keller, é uma perfeita dança. É um perfeito amor entre a Trindade. E agora preste atenção. Se Deus é comunidade, como nós vemos, a palavra está no plural, façamos o homem à nossa imagem. Aí tem uma revelação ainda mais surpreendente. Façamos o homem, e é interessante aqui, a palavra hebraica é a palavra Adam, que significa humanidade. Não é Adão ainda no sentido de sexo masculino. Aqui não está falando de homem no sexo masculino. A Bíblia ainda não diferencia os sexos aqui no capítulo 1. No capítulo 2 nós vamos ver as palavras hebraicas Ish e Isha, que é homem e mulher. Aqui nós temos a palavra Adam, que significa humanidade. E é uma palavra que também faz referência à palavra Adamá, que significa terra. Essa ideia de que o homem veio da terra. Mas a palavra é humanidade. E aqui Deus está dizendo, façamos a humanidade, façamos o ser humano à nossa imagem. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós poderíamos passar
horas aqui falando sobre o que significa ser a imagem de Deus. Para quem se matriculou na jornada do discípulo, nossa jornada de 18 meses de estudo, nós teremos uma aula onde nós falaremos sobre a imagem de Deus. Tem muita coisa que nós poderíamos falar aqui, mas uma das mais importantes é que se você foi criado à imagem de Deus, e se Deus é comunidade, isso significa que você foi criado para ser comunidade, comunitário. Ser comunidade com Deus, porque Deus mesmo deseja ter relacionamento conosco. Você foi criado para se relacionar com Deus, você foi criado para amar a Deus e ser amado por Ele, mas Deus nos criou para viver em comunidade, uns com os outros. Isso fica ainda mais evidente no capítulo 2. No capítulo 2 nós temos uma outra narrativa da criação. Elas não são contraditórias, elas são complementares. São duas narrativas diferentes, mas complementares. No capítulo 2, nós temos a narrativa do Jardim do Éden. E aí sim, Deus criando homem e mulher, do sexo masculino e feminino. E é interessante que no capítulo 1, por 6 vezes, Deus disse que o que Ele criava era bom. A palavra tov. Isso é bom. É bom. É bom. Mas quando Ele cria o homem e a mulher, Ele não diz apenas que é bom, Ele diz que é muito bom. É muito bom. É o auge da criação. Só que agora, no capítulo 2, pela primeira vez nós descobrimos algo que não é bom. Não é mais a palavra tov, é letov. Não é bom. E aqui que é interessante, isso está lá no capítulo 2, no versículo 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Não é bom que o homem, a palavra aqui mais uma vez é Adam, é a palavra humanidade, ainda não está falando do sexo masculino. Não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que lhe auxilie. Às vezes a gente lê esse texto e a gente tem a ideia, e muitas pessoas têm a ideia, de que o homem do sexo masculino estava solitário, e por isso Deus criou a mulher para servir o homem. A mulher para completar o homem. Essa não é uma interpretação correta do texto bíblico. Na verdade, nós vemos que Deus cria homem e mulher sem diferença hierárquica. Elas possuem responsabilidades diferentes, papéis diferentes, mas não há diferença hierárquica de quem é mais importante, se há alguém que é mais importante do que alguém. Inclusive a palavra costela, que fala que Deus tirou Eva da costela de Adão, é a palavra hebraica lado, que significa que Ele tirou do lado de Adão, nem de cima nem de baixo, é do lado, é correspondente. Ele nos criou para viver em comunidade. E o texto diz que não é bom que o homem, Adão, humanidade, esteja só. A ideia do texto aqui é que não é bom que o ser humano viva para si mesmo. Não é bom que o ser humano viva solitário. Deus nos criou para viver em comunidade, em relacionamentos profundos uns com os outros. Esse foi um dos propósitos pelo qual Deus nos criou. Isso está evidente no texto bíblico, e principalmente na criação do texto bíblico. No texto bíblico da criação. O problema é justamente com a chegada do pecado. Quando o pecado chega, aí as coisas desandam de vez. Quando o pecado chega por meio de Adão e Eva, e a serpente tenta justamente dizendo que se um dia vocês comerem desse fruto, Deus não se importa com vocês de verdade. Se vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus. Essa é a tentação. Essa foi a queda original, o nosso desejo de ser Deus. E desde então, desde que o pecado entra na humanidade, o nosso coração está incendiado contra Deus. E o pecado traz rupturas terríveis. Em primeiro lugar, o pecado nos traz uma alienação do próprio Deus. Não temos mais relacionamento com Deus, fomos expulsos de sua presença, fomos expulsos do jardim, que era o lugar onde Deus estava plenamente. Então nós temos o nosso relacionamento com Deus quebrado. Em segundo lugar, nós temos o nosso relacionamento conosco mesmo, na verdade, o nosso senso de identidade alienado. A gente não sabe mais quem a gente é. A gente não consegue mais saber qual é a nossa verdadeira identidade. E a gente olha para dentro do nosso coração e a gente fica querendo construir a nossa identidade.
de acordo com os nossos méritos, com os nossos esforços. A gente olha para nós mesmos e a gente vê que a gente está nu, que foi o que aconteceu com Adão e Eva. Mas em terceiro lugar, e tão terrível quanto, o pecado destrói os relacionamentos uns com os outros. E aí quando nós vamos lá para o capítulo 3, que é onde relata a queda do pecado, tem um texto muito interessante quando Deus está dizendo quais seriam as consequências do pecado na humanidade. E quando Deus fala, se dirige a Eva, tem um texto muito interessante que ele diz o seguinte, olha, lá no versículo 16 do capítulo 13. À mulher ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Olha que interessante. Pode ter, muita gente lê esse texto e traz uma interpretação apenas sexual aqui, de que o homem domina a mulher. Mas não é muito isso que o texto está dizendo. A palavra desejo aqui, utilizada no texto hebraico, ela não se remete apenas a desejo sexual. A palavra desejo aqui é a mesma palavra utilizada para se referir quando Caim desejou matar Abel. É um desejo de domínio, é um desejo de poder. Se antes da queda Deus nos criou iguais ou coiguais, existe diferença, né, masculino e feminino, existe complemento, mas Deus nos criou sem hierarquia, sem importância. O problema do pecado é que agora um deseja dominar o outro. O problema do pecado é que nossos relacionamentos foram destroçados, porque o nosso coração está inflamado contra Deus. E esse é o nosso problema. Isso é muito interessante, porque quando nós continuamos lendo a história, nós vamos ver a história de Caim e Abel, e que Deus aceita a oferta de Abel, mas rejeita a oferta de Caim. E Caim, ele fica irado contra quem? Quem lembra da história? Caim não ficou irado contra Abel. Caim estava irado contra Deus. Ele estava com raiva de Deus. E olha que interessante, porque o coração dele estava inflamado contra Deus, ele mata o irmão. Porque é isso que o pecado faz. O nosso coração rebelde contra Deus destrói os nossos relacionamentos. E por causa do nosso pecado, porque o nosso coração está inflamado pelo pecado, nós odiamos uns aos outros. A gente não se tolera, a gente não se suporta. O máximo que a gente consegue fazer na sociedade hoje são contratos sociais que nos ajudam a manter certa paz, mas os corações estão inflamados. Ai de quem rescindir alguma cláusula desse contrato, não é verdade? É assim que a gente vive. A gente não se suporta mais uns com os outros. O máximo que a gente consegue fazer é criar organizações e instituições como a ONU, por exemplo, ONGs, que conseguem tentar apagar o fogo, mas o fogo não apaga. O coração está inflamado. E isso é por causa do nosso pecado. Esse é o verdadeiro problema do ser humano. Nós nos odiamos porque antes de tudo nós odiamos a Deus, por causa do nosso pecado. E aí você pode dizer, mas eu não odeio a Deus, Deus é tão legal. Como é que eu vou odiar a Deus? Não, o Deus da Bíblia, nós naturalmente odiamos. O Deus que exige tudo de nós, o Deus que quer que a gente se arrependa, o Deus que pede a nossa vida por inteiro. Esse Deus, de forma natural, nós odiamos. O que nós precisamos é de milagre. O que nós precisamos é de uma intervenção divina. E aí o próprio Deus se compromete em restaurar todas essas coisas. E aí a gente vai para a gente vai para Gênesis no capítulo 12. Onde nós temos Deus chamando Abrão, que se tornaria Abraão, e Deus promete por meio de Abraão resolver o problema do pecado. E como é que Deus vai resolver o problema do pecado? Isso é interessante. O texto diz o seguinte: então o Senhor disse a Abrão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo. Gente, aqui tem algo interessante. Durante toda a Bíblia, o projeto de Deus nunca foi um projeto individual, individualista. O projeto de Deus nunca foi um projeto para você, indivíduo. Isso está em todas as Escrituras. O nosso relacionamento com Deus nos abençoa individualmente? Claro. Eu já recebi muitas bênçãos de Deus individualmente. Mas o projeto de Deus durante todas as Escrituras é coletivo, é comunitário, é para o seu povo. O que Deus deseja é reunir e criar um
povo. É isso que Deus deseja desde o começo. Quando Ele chama Abraão, Ele diz: farei de você um grande povo. Deus está comprometido em reunir o seu povo, a sua família. O projeto de Deus sempre foi uma comunidade, nunca um indivíduo. E nós vemos isso no próprio Novo Testamento, quando Jesus veio. Jesus não veio para morrer na cruz para que você, indivíduo, não vá para o inferno um dia. Claro que nós cremos, e eu creio que pela graça de Deus e porque eu me encontrei com Ele, eu estou livre do inferno. Nós estamos, amém? Quem aqui crê que está livre do inferno pela graça de Jesus? Amém. Mas o propósito de Deus nunca foi você sozinho. O propósito de Deus sempre foi o seu povo, comunidade. Jesus não veio dizendo: olha, eu vou salvar a sua alma. Não, Jesus veio dizendo: é chegado o reino de Deus. Você já viu um reino de uma pessoa só? Não existe reino de uma pessoa só. Deus está comprometido com o seu povo, com a sua comunidade. O problema é o pecado, mas esse problema vai ser resolvido em Jesus Cristo. E agora sim nós vamos para Efésios, no capítulo 2. Todo esse panorama é essencial para que a gente entenda o que o texto de Efésios está falando. Eis uma dica de interpretação bíblica. É impossível você entender bem o Novo Testamento sem conhecer todo o panorama do Antigo Testamento. Você não vai conseguir entender bem. Se você tem dificuldade com isso, se matricule na jornada do discípulo. Vai ser uma benção. Paulo escreve a sua carta à igreja de Éfeso. Era uma igreja dividida entre os judeus de sangue e os gentios. Os gentios estão todos aqueles cristãos convertidos que não eram judeus de sangue, são os outros. E aí Paulo escreve a essa igreja, e no primeiro capítulo ele diz o que foi que Jesus Cristo fez, e que por causa de Jesus o problema central, que é o pecado, foi resolvido na cruz. Na cruz Jesus resolve o problema do pecado, e Paulo agora vai nos dizer por que Jesus morreu na cruz. Qual foi o propósito de tudo isso? E aí o texto diz o seguinte, no capítulo 2, a partir do versículo 11. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, chamados incircuncisos pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Paulo traz aqui o diagnóstico. Qual é o problema? O problema é esse, lembrem-se. Vocês que são gentios, e nós aqui nos enquadramos nesse grupo, tá, gente? Tem alguém aqui que é judeu de sangue, assim, eu sou judeu. Hoje não temos ninguém. Então, todos nós estamos nesse quadro, nós somos gentios. Nós somos os outros. Nós somos esses a quem Deus incluiu no seu povo. Então essa carta é para nós também. O que Paulo está falando aqui para nós. E Paulo está dizendo, qual era o problema de vocês? Anteriormente vocês estavam sem Deus, sem Cristo. O problema do pecado nos corrompia, nos separa uns dos outros. É isso que o pecado faz. Vocês estavam sem esperança da aliança. Vocês estavam separados da promessa. Olha, e aí por causa do pecado vocês estavam separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros. O pecado nos separou da comunidade de Deus. O pecado nos separou do povo de Deus. O pecado nos separou do coletivo. Nós nos tornamos estrangeiros. Não sei se você já teve a oportunidade de morar um tempo fora, ser estrangeiro. Na nossa igreja nós temos alguns. Nós temos um projeto social que acolhe refugiados aqui na nossa igreja. Venezuelanos, haitianos, bolivianos. Nós temos culto em espanhol aqui na nossa igreja. Então se você conhecer alguém e quiser encaminhar para cá, ele será muito bem-vindo. Mas um estrangeiro, ele nunca sente que a terra que ele está, ele faz parte, né? Eu já fui missionário na América Central. Eu já morei 1 ano fora do Brasil. E a gente sempre tem uma sensação, por mais que você se esforce em fazer parte daquela cultura, você nunca faz parte de fato daquele povo. E Paulo estava dizendo, olha, vocês eram estrangeiros quanto ao povo de Deus. Esse é o problema que o pecado traz. Sem esperança, sem Deus no mundo. Mas agora, esse mas é maravilhoso. Sempre que a gente encontra um mas na Bíblia, é um refrigério. É uma alegria. Mas,
Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus. Jesus morreu na cruz para resolver o problema do pecado, para que você pudesse andar sozinho. Jesus morreu na cruz para que você fosse aproximado. Aproximado de quem? Só dele? Sim, de certa forma nós fomos aproximados de Jesus. Mas a linguagem do apóstolo Paulo aqui é que por meio da morte de Jesus nós fomos aproximados do seu povo. Quando Jesus morre na cruz, ele inaugura a igreja. Jesus morreu pela igreja, pelo seu povo, para que nós pudéssemos ser reunidos outra vez. A igreja é a razão pela qual Jesus morreu, para que nós pudéssemos ser um povo restaurado para a sua glória. Jesus não morreu na cruz para que você andasse sozinho não, meu irmão. Eu sei que talvez tenha gente assistindo a gente online hoje. Se você está assistindo esse culto online, porque realmente foi um imprevisto, hoje você não conseguiu vir na igreja, você está enfermo, glória a Deus, a tecnologia é para isso, não serve para isso. Mas existem pessoas que estão vivendo uma ideia de que é possível ser igreja online, com todo amor e carinho no coração. Você está errado. Não existe igreja online. Jesus nos chamou para ter relacionamentos profundos, uns com os outros. Jesus morreu pela igreja. E aqui eu vou te dizer uma coisa: é impossível amar a Jesus sem amar o que Jesus ama. Então é impossível você dizer que ama a Jesus se você não ama a igreja. Porque Jesus morreu pela igreja, pela comunidade, pois Ele é a nossa paz. E é o que o texto continua dizendo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira de inimizade, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. Esse é o foco central do que Paulo está dizendo aqui. Existia um muro de inimizade, e esse muro era literal. Ele está falando aqui do templo. O templo em Jerusalém ele era dividido por espaços. Tinha o Santo dos Santos, que era um lugar onde somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, no dia de Yom Kippur. Depois nós tínhamos o espaço santo, onde os sacerdotes podiam entrar. E aí nós tínhamos o pátio do templo, que é onde mais pessoas podiam entrar. Lá longe. Aí tinha um espaço onde as mulheres podiam entrar, não junto com os homens. E aí lá longe tinha um muro. E nesse muro, os gentios ficavam do lado de fora. E tinha uma placa escrita que se algum gentio ultrapassasse esse muro, ele seria morto. Eles não poderiam entrar na presença de Deus, eles estavam separados. E Paulo está dizendo que a razão pela qual Jesus Cristo morreu na cruz foi para que o muro fosse derrubado. E para que agora todos nós fôssemos incluídos no povo de Deus. Você tem noção do que significa? Você foi criado para viver em comunidade. Você é um ser comunitário. Você foi criado para viver num povo. Deus está comprometido em construir o seu povo e redimir o seu povo. Antes nós não poderíamos fazer parte desse povo, por causa do nosso pecado e porque éramos gentios. Mas agora, pelo amor de Cristo e pela graça que Ele derramou na cruz, o muro foi derrubado e nós podemos ser inseridos nessa comunidade. E aí você quer dizer que você não quer fazer parte desse povo? Que você quer seguir Jesus sozinho lá na sua casa, no seu quarto? Você não conheceu o Jesus da Bíblia. Não sei qual é o Jesus que você conheceu, porque o Jesus que a Bíblia nos revela é alguém que está comprometido com a sua igreja, com o seu povo. Pois Ele é a nossa paz. Por meio da paz que Jesus Cristo nos dá na cruz, nós podemos agora ter o problema do pecado resolvido. E agora nós podemos viver o milagre de conviver uns com os outros. De como Bonhoeffer falou no seu livrinho, muito importante que eu recomendo que vocês leiam, Vida em Comunhão. Ele diz que agora nós somos capazes, pelo milagre da cruz, nós somos capazes agora de olhar o nosso irmão por intermédio de Cristo. Sabendo que eu sou tão pecador quanto ele, mas Jesus me amou tanto que me perdoou, me redimiu. E eu sou capaz de conviver com meu outro irmão pecador. É a graça e o amor de Jesus que nos dá condições de viver realmente uma verdadeira comunidade. Só Jesus pode fazer isso.
Só Ele é a nossa paz. A ONU não tem esse poder. As ONGs não têm esse poder. Só Jesus tem o poder de derrubar esse verdadeiro muro de inimizade que existe entre nós, para que nós possamos conviver uns com os outros, anulando as tradições religiosas que existiam dos judeus, que ele fala aqui, que mais separava do que unia. E o objetivo dele, e esse eu acho que é um dos versículos centrais desse texto, o objetivo dele, você já se perguntou, por que Jesus morreu na cruz? Por que Deus se fez carne em Jesus? Só para salvar nossa alma do inferno, para nos levar para o céu? Paulo aqui diz claramente qual foi a razão pela qual Jesus fez isso. Olha só, por quê? O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual destruiu a inimizade. O propósito de Jesus era fundar a sua igreja. Portanto, versículo 17. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Jesus morreu na cruz para que você pudesse viver em comunidade. Igreja. Meus irmãos, eu sei que talvez a igreja já tenha machucado você. Uma das maiores crises e decepções da minha vida eu vivi dentro da igreja. Porque a igreja é formada de gente, de povo. Mas a solução não é sair da igreja. Se Jesus morreu pela igreja e o propósito de Deus é que a gente viva uma vida em comunidade na igreja, é um absurdo eu achar que o problema vai ser resolvido se eu sair da igreja. Ou se eu não frequentar mais a igreja, por causa do irmão, do fulano e tal. O que eu preciso é realmente me encontrar com Jesus. Mas eu afirmo para você, que as maiores alegrias da minha vida, as melhores experiências da minha vida, eu vivi dentro da igreja. Porque é por meio da igreja que nós nos tornamos sábios. Eu desconheço uma pessoa que seja sábia, que seja solitária. É por meio da igreja que nós descobrimos os nossos próprios defeitos e pecados. Porque é por meio da igreja que nós descobrimos que a glória é de Deus e não nossa. Um relacionamento superficial sem a igreja, você não vai ser confrontado pelos seus erros, pelos seus pecados. Nós precisamos uns dos outros, que nos ajudam a ser pessoas melhores. Eu preciso do pastor Aliomar, para ele me falar quais são os meus erros, minhas falhas, meus pecados. A gente precisa uns dos outros. Vocês não fazem ideia de como eu preciso de vocês, de como vocês precisam uns dos outros. Uma pessoa chegou para mim uma vez com uma séria crise no casamento, e ela veio buscar conselhos. Eu nem me considero a melhor pessoa para aconselhar quanto a casamento, porque eu tenho 2 anos de casado, eu não tenho tanta experiência. Mas ela veio me buscar ajuda. E ela abriu no coração falando, olha, já tentamos de tudo, não tem mais jeito. E aí eu perguntei, vem cá, vocês já buscaram ajuda na igreja? Vocês já abriram seu coração para alguém? Vocês já pediram ajuda, aconselhamento? Não, ainda não. Então vocês não tentaram nada. Vocês não tentaram nada. Da onde que veio essa ideia de que ser vulnerável e pedir ajuda e depender uns dos outros é sinal de fraqueza? Por que a nossa cultura ensina que abrir o nosso coração e depender uns dos outros é fraqueza? Essa é uma das maiores virtudes que existe na vida da igreja. Nós precisamos da igreja. E quando eu falo de igreja, gente, eu não estou falando aqui de vir ao culto no domingo. Porque, como bem disse o Cacau Marx, lá na nossa conferência teológica do ano passado, igreja não é Netflix presencial. Um lugar que você vem para assistir um espetáculo. Verdade, irmão Sabiá, ele sabe disso. O Sabiá é muito mais comprometido com a nossa igreja que muita gente, tá? Todo domingo ele está aqui. Não é só vir à igreja. O chamado de Jesus é para que você se comprometa com um povo. Olhar nos olhos, perguntar como está, receber na sua casa, fazer parte de um pequeno grupo, se colocar à disposição de servir, porque Deus nos chamou para sermos comunidade. E quero terminar repetindo essa frase: é impossível amar a Jesus sem amar o que Ele ama, e Jesus ama a igreja e morreu por ela. Que a gente se comprometa com a igreja de Deus.
nós precisamos uns dos outros. Como nós precisamos uns dos outros.